Eu entrei na política pelas mãos de um promotor de justiça, um homem que, além da competência, da capacidade, foi um orgulho do Ministério Público Capixaba, dando inclusive nome ao edifício hoje do prédio da Procuradoria. Eu tenho várias admirações por pessoas e pelo trabalho do Ministério Público. É lógico que é um trabalho muito necessário. Gostei desse trabalho produzido pela doutora Elda nesse período, como gosto do estilo do procurador Éder Pontes para administrar o Ministério Público. Acho que é um estilo que vem de encontro à realidade da nossa situação de providências e de energia. Mas eu queria colocar aqui 3 pontos que me preocupam um pouco com relação a essa questão do Ministério Público perante a sociedade, junto da sociedade. Um deles é com relação à questão dos presos ilegais que tem no Espírito Santo. São cerca de 40% presos sem prisão preventiva, sem nenhum atendimento, jogado às traças, e eu entendo que o Ministério Público poderia viabilizar um mutirão para tomar providências e até pedir a soltura desses presos, porque não tem explicação a pessoa ficar presa 6 meses, 1 ano e depois não ter nem denúncia contra ele. Eu acho que isso aí contribui com a construção da criminalidade. E é cerca de quase 40% de presos ilegais dentro dos presídios capixabas. Então eu queria saber como que o Ministério Público agiu e como que pode agir para cometer justiça às pessoas pobres. Porque lá, evidentemente, esses 40% é tudo pobre. Não tem ninguém que tem advogado bom, não tem nada, porque quem tem bom advogado não fica preso, ou se fica preso, mas fica bem defendido pelas bancas de advocacia. Outra questão é a questão relacionada a multas de trânsito, a abuso. Nós já tivemos aqui situação pior e o Ministério Público Capixaba ajudou a acabar com a máfia do guincho, inclusive apresentando a ação que resultou em condenação de vários oficiais da polícia. E agora, com a municipalização de trânsito, eles começaram a criar rotativo, quer dizer, ninguém consegue mais ter carro no Espírito Santo. É um monte de gente roubando da população 24 horas por dia. Multando você porque está falando no telefone, sem você ter direito de defesa, uma legislação que permite que isso seja feito sem abordar a pessoa, que é um erro, fazendo apreensão de veículos, quando na verdade não pode ser feito. E eu sinto que isso é uma falha do Ministério Público, porque ninguém pode apreender um veículo por falta de pagamento de IPVA ou de licenciamento. Porque se tem um industrial que deve, nós temos aqui gente que deve 700 milhões ao Estado, e ele continua aberto com a porta, por que o sujeito que deve PVA tem que ter o carro dele apreendido e colocado no sol e na chuva? Essa é uma questão que eu coloco. E a outra questão, para finalizar, é como que a Procuradoria observa alguns municípios do Espírito Santo, promotores que utilizam do cargo para fazer política do município, para interferir nas administrações, para mandar prefeito parar ou fazer obra, para poder chamar presidente de Câmara toda semana no gabinete. Inclusive tem aqui perto da Grande Vitória promotor que se dá o luxo de fazer denúncias contra a prova dos autos. Quer dizer, e isso é representado na corredoria e não se toma providência. Eu já fiz inclusive 2 representações e vou fazer mais uma agora contra o promotor de Fundão. E já fiz uma contra o promotor de São Mateus. E a gente não vê isso sendo solução. A população reclama, os administradores não aguentam mais conviver com toda semana sendo chamado do Ministério Público com interferências indevidas. Eu entendo que são indevidas porque todas elas que eu acompanho, elas são totalmente sem a menor lógica. Então eu gostaria de saber como que a Procuradoria está tratando disso, está vendo isso, para que a gente possa ter, ou se há a possibilidade de fazer uma audiência com os prefeitos, com o Ministério Público, para saber como é que vai acontecer isso, porque hoje o Ministério Público manda mais nas prefeituras do que os próprios prefeitos. Palavra à nossa Procuradora-Geral. Bom, deputado, vamos começar do final aqui.
Quanto aos fatos relacionados aos membros do Ministério Público que tenham ou estejam se envolvendo em política de maneira inadequada, em descumprimento do dever funcional, cuida-se, em tese, de ato infracional cuja apuração cabe à Corregedoria Geral. Somente esses fatos, só depois de apurados, sindicados, relatoriados por uma comissão processante, são encaminhados ao Procurador-Geral para aplicação da pena, se for o caso, ou absolvição. O Procurador-Geral só tem atribuição naqueles atos criminais. Então, nas infrações disciplinares, se depende da atuação da Corregedoria. Então, o corregedor que tem essa atribuição de verificar qual é a atitude do promotor de justiça, se realmente ele está interferindo na política do município ou não. Mas tem alguns casos que são consideradas infrações disciplinares que devem ser apuradas pela Corregedoria Geral. Então, isso deve ser encaminhado agora, atualmente, à Corregedora Geral, doutora Carla Cola. Quanto às prisões ilegais, parece-me que o senhor se referiu às prisões provisórias, quando ainda não há condenação. Eu confesso ao senhor e aos senhores deputados que não tenho conhecimento desse número, de quantos... Eu anotei aqui quantos por cento o senhor disse, 40% de presos ilegais. Eu lhe confesso que não tenho conhecimento desse número, mas posso verificar posteriormente e lhe dar a informação. As prisões são temporárias porque ainda não foram analisadas pelo juízo, certamente. Acredito que com a audiência de custódia, tão elogiada pela magistratura e pela sociedade capixaba e todos os membros das entidades, isso esteja se resolvendo um pouco mais, porque já estão sendo apreciadas as prisões de imediato. Mas eu lhe confesso que é uma matéria que eu não tenho conhecimento para lhe dar essa resposta nesse momento. Lhe peço que me perdoe e lhe darei a resposta oportunamente. Com relação às multas de trânsito, eu posso encaminhar aos promotores de justiça, porque também não tenho conhecimento de nenhuma reclamação, e se de fato é atribuição do Ministério Público ou não. Na verdade, temos que verificar, porque pode ser que se trate de uma questão individual e particular. Então, o Ministério Público não pode intervir se tratando de uma questão individual. Mas também lhe peço para encaminhar posteriormente, verificar se existe algum procedimento no Ministério Público acerca do assunto.